boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando aqui com muita alegria para falar de coisa séria, sempre, né, gente? A gente traz esse alto astral para que você possa também se conectar com a gente, para que você entenda todas as informações que a gente vai passar aqui, porque hoje é um dia de falar de saúde e quando a gente fala de saúde, a gente tem muita curiosidade e tem muita coisa séria para falar e coisa boa também, graças a Deus, né, doutora Renata Lorenzetti? Obrigada. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Samira, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui de volta e falar um pouquinho sobre os probleminhas de tireoide, sobre a saúde, né? Vamos falar de saúde, né? E vamos falar de nódulos de tireoide. Quem não tem dúvida a respeito da tireoide, né, gente? A Renata Lorenzetti Mahmoud, doutora. Ela é médica, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Parece tão sério a gente falando assim, né? Pois é. E você se especializou também na área, nessa glândula tão importante que a gente tem? Isso, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma área da cirurgia geral, né? E a gente cuida de todos os tumores que vão desde a base do crânio, né, que é o ossinho que divide aí a parte do encéfalo com o resto da face, até a região aqui, né, supraclavicular, o finzinho do pescoço. E é nesse lugar que mora a tireoide. Então, a gente é uma área cirúrgica que cuida muito da parte de tireoide. A gente fala no dia a dia que é o nosso arroz e feijão. Né? E muito, né? A gente já comentou até aqui no programa de outras cirurgias que acontecem na cabeça e no pescoço, coisas que a gente nem imagina que aconteça, mas a tireoide parece que todo mundo tem uma questãozinha, né, com ela. E a gente está ao vivo, viu, gente? Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Você pode nos acompanhar tanto pelo rádio nas nossas frequências aí, 95,7 FM, 660 AM, também 83.1 FM, pelo aplicativo e pelo site Vibe Mundial FM. E por lá você vai direto para o nosso YouTube, é só clicar no assistir ao vivo. Estamos aí com transmissão e depois esse vídeo fica aí postado para que você tire todas as suas dúvidas. Não é? É muito legal isso, porque a informação, ela tem que ser séria. Sim. Né? Então, a gente, às vezes, está corrido, ouve um pedacinho, não consegue, e fica aquela dúvida. Então, acessar e ver é sempre importante. E a gente vai atrás mesmo, né? Quando a gente tem a curiosidade, você deve ser assim, e eu também. Quando o assunto é muito importante, eu perdi ou eu não prestei atenção por N motivos, você que está aí no carro, às vezes né, acaba não prestando tanta atenção, porque a atenção está em dirigir, pode voltar lá no YouTube que o programa está lá para que você possa tirar todas as dúvidas e entrar em contato com a gente também até a partir dali. Vamos já bater o nosso papo, doutora Renata? Bora lá. Primeiro, vamos explicar, não é todo mundo que tem que saber exatamente o que é a tireoide, né? E qual que é a importância da tireoide dentro do nosso corpo? Então, a tireoide é uma glândula, né, que a gente, quando até vai olhar na internet, pensa muito, é uma glândula que a gente tem na região cervical, que é o pescoço. Ela abraça a traqueia, que é por onde passa o ar para chegar nos pulmões. Ela tem o formato de borboleta. E ela é uma glândula que produz dois hormônios muito importantes, o T3 e o T4. Esses são os hormônios do nosso metabolismo. Então, a produção desses hormônios ajuda a regular temperatura corporal, queima de caloria, ajuda na contratilidade cardíaca, né, o hormônio dela. Toda a parte de metabolismo, oleosidade de pele, questão de cabelo, unha, que a gente chama de fâneros, né? Então, ela é uma glândula muito importante. Para a gente ter uma ideia do quanto ela é importante, né, um dos exames principais do teste do pezinho é a questão do hipotireoidismo. Ah, é? É, né, porque ela, durante a fase da infância, a questão da gente ter esses hormônios de né, em produção de maneira adequada, tanto no crescimento da criança é importante, como a maturação do sistema encefálico, né? Então, a gente tem que ter esses hormônios para desenvolver o raciocínio direitinho, todas essas coisas. Olha então, que extremamente importante. Na fase adulta, ela já não tem mais essa ação, porém, ela cuida, como eu disse, de todo o metabolismo. Então, ela tem que trabalhar direitinho. Isso é importante. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. E falando diretamente dos nódulos da tireoide, que a gente ouve falar muito e assusta, né? Há uma causa específica para a formação desses nódulos? Olha, assim, se a gente for pensar, né, e for fazer estudos, tudo isso, a gente vai ver que muita gente na população tem.
A gente sabe que se a gente fizer ultrassom em todo mundo, a gente vai achar nódulo aí, de acordo com a faixa etária, até quase 70% da população. Mas sim, existem causas específicas. Então, a gente tem os tumores malignos que se desenvolvem na tireoide, eles são próprios da tireoide, eles não vêm de outros órgãos. Isso é interessante, a tireoide, apesar de receber a cada batimento cardíaco, ela recebe 4% do nosso débito cardíaco. Por grama de peso, é a glândula mais vascularizada. É mesmo? Mas ela é muito raro a gente ter algum tumorzinho que vá para a tireoide, que são as metástases, né? Mas a tireoide, ela tem vários tumorzinhos próprios dela. A gente tem a questão dos nódulos benignos, então, uma alteração local das células que vão formando um nódulo, que é o mais comum, tá? Então, a gente pensar que dos nódulos, em torno de 3% só vão ser malignos, os outros 97% são benignos. Tá. Algumas doenças autoimunes, né? Então, a gente tem uma causa que é quando o corpo vê a tireoide como uma inimiga e produz contra ela células de defesa, que é uma tireoidite autoimune, que forma mais nódulos, né? Então, ter nódulo na tireoide é bastante comum. O importante é a gente saber o que são esses nódulos, né? Então, se a gente faz um exame e identifica algum nódulo, não tem que entrar em desespero. A gente tem que acompanhar direitinho para saber o que ele representa. Então, há vários tipos de nódulos, então. Tá. Sim. Tá. Eu esqueci de falar uma coisa, só te cortando. A gente também tem os cistos, né? Que não são nódulos. Que não são nódulos. Só para a gente entender um pouquinho. Qual a diferença de um cisto e de um nódulo? Uma coisa bem simples. O cisto seria uma bolinha de líquido, tá? O nódulo já seria um carocinho. Então, o cisto é líquido, a gente faz ultrassom, a gente vê lá uma bolinha com líquido, até às vezes é o hormônio que está acumuladinho ali. Já o nódulo é uma estrutura que tem células, seria um carocinho, tá? Não necessariamente, como eu disse, maligno. Entendi. E quais os tipos mais comuns de nódulo, então, já que são vários tipos? Não, mais comum é nódulo benigno. O nódulo benigno é comum? É comum, tá? Tem um monte, assim, não gosto de ficar falando muito de estudos, de tudo isso, mas a gente sabe que se a gente sair andando aqui, né, na Avenida Paulista, meio-dia, puser um aparelho de ultrassom na calçada, eu vou achar nódulo em pelo menos 30% das pessoas. Entendi. Eu tenho nódulo. Eu confesso aqui. Eu vou te contar que no meu último exame, o ginecologista pediu um ultrassom para ver a carótida, passou ali pertinho na tireoide e achou um também. Mas eu tô bem tranquila. Eu também tô bem tranquila. Tô aqui, né? Tanto que a gente está aqui conversando sobre o assunto de forma bem light. Quando que esse nódulo é preocupante? Então, o nódulo a gente tem que entender quais são as características dele, né? Então, assim, primeiro, mesmo nódulos pequenos podem ser malignos, como nódulos muito grandes podem ser benignos. Então, o tamanho em específico não é uma coisa que assuste a gente, embora a gente sempre olhe com muito mais cuidado os nódulos maiores, tá? A segunda coisa são as características, né, do que vem junto com ele. Então, como é que eu descobri esse nódulo? Foi num exame de rotina, por exemplo, e aí eu fiz um ultrassom. Eu achei tem várias características no ultrassom que ajudam a gente, como médico, a interpretar. Então, quando eu sempre digo, não é nódulo sim ou não, tenho ou não tenho. Eu tenho como ele é, qual é a cara dele, qual é o jeito dele. Né? Então, existem várias classificações para isso, mas a gente tem que olhar com cuidado. Então, não é para dizer, fiz um ultrassom, achei um nódulo, eu vou entrar em pânico. Não, vou no especialista que ele vai poder analisar isso. Tá? Esse nódulo veio com algum outro nódulo no pescoço junto, né? Esse nódulo tá doendo, eu tô rouco junto. Então, o nódulo grande associado a isso, eu comecei a ter rouquidão que não melhora, já começa a apresentar alguns sinais de alerta pra gente. Então, importante, né? Todo mundo se olha no espelho, né? Não tem, se a gente tá falando agora do carro, quem nunca olhou lá no retrovisor, né? A gente está se vendo. Prestar atenção no nosso corpo, né? Tá tomando banho, passa a mão no pescoço, sentiu algum nódulo, sentiu algum carocinho, né? É importante a gente estar atento a isso. Ele dá sinais? Eu posso pôr a mão, então, no pescoço e perceber se tem algo fora do normal? Porque aí ele tem que ser maiorzinho? Ele tem que ser maiorzinho, tá? Um nódulo, para ele ser palpável, né? Então, a tireoide a gente tem que imaginar. Imagina uma borboletinha com as asinhas dobradas para trás. Né? Então, um nódulo muito pequenininho, de 1 centímetro, menor, a gente não vai conseguir palpar, porque ele está no meio da glândula. Se um nódulo grande, principalmente acima de 2 centímetros, né? Pessoas mais magrinhas, ou que nem eu, que é pescoçuda, né? Longilínea, que a gente chama. Imagina! Né? Brincadeira.
a gente sim pode perceber. E não raro, às vezes eu estou no consultório, Samira, o paciente chega e fala assim, doutora, eu estou com esse nódulo há 4 dias. Aí eu falo assim, há 4 dias? O que aconteceu? Não, porque eu estava almoçando e a pessoa que estava na minha frente falou assim, tem uma bolinha aí no seu pescoço. Né? Porque acaba conseguindo ver. Então, nódulos grandes dá para a gente ver, sim, palpar. Tá, né? E mesmo que ele seja grande, ele pode ser benigno, não é verdade? Exatamente. O que mais se fala em relação à tireoide é a respeito do hipotiroidismo e do hipertiroidismo. Essas duas questões, elas causam os mesmos sintomas que os nódulos no nosso corpo? Não. Ou elas vão além? É diferente, porque assim, eu posso ter o hiper e o hipotireoidismo, o que isso tem a ver, né? Isso aí é como a glândula trabalha. Então, no hipertireoidismo, eu tenho uma glândula que trabalha demais. Tá? E no hipotireoidismo, eu tenho uma glândula que trabalha de menos. Agora, eu posso ter essas situações numa glândula sem nódulos. O mais comum é a gente ter nódulos e a glândula está trabalhando muito bem, obrigado. Por isso que às vezes eu recebo também muitos pacientes que dizem assim, mas eu fiz um exame há tanto tempo atrás e estava tudo bem porque o meu exame de sangue estava tudo bem. Tá, o exame de sangue vai ver como ela trabalha, né? Isso não quer dizer o formato dela. Tá. Então, aí, o exame que a gente associa para ver como está a glândula é o ultrassom, que aí ele vai dizer, ultrassom, né? Desculpa até, pessoas dizem assim, mas eu posso fazer uma tomografia, eu tenho plano de saúde, eu quero fazer uma ressonância. Para a tireoide, o melhor exame é o ultrassom. Estão ouvindo? Tá? O ultrassom é o melhor exame. E quais os outros exames que são feitos? Então, normalmente, para a tireoide. Então, a gente sempre faz, né? Quando tem uma suspeita de nódulo, eu examinei, a gente faz o exame de ultrassom e o exame que aí sim vai ver o funcionamento, né? Que é o TSH e o T4 livre. Esses são os exames que a gente chama de screening. E aí, com base em como é esse nódulo, a gente pode associar uma punção, que é uma biópsia que a gente faz com uma agulha, a mesma agulha que a gente usa para tirar sangue, que vai lá dentro desse nódulo, vai puxar células e vai dizer pra gente o que ele está vendo. Se é benigno, se é maligno, eventualmente até suspeito. Tá, mas para isso esse nódulo tem que estar maior? Não. Ou ele pode estar pequenininho também? Pode estar pequenininho. A grande questão é que se ele for muito, muito pequenininho, às vezes a gente não consegue fazer uma amostra adequada. Tá bom. Então, assim, tem, como eu disse, né? As características, não é porque assim também, eu tenho nódulo, eu já vou fazer a punção. Calma. Vamos no especialista, vamos ver se a gente tem mais de um nódulo, qual nódulo é mais suspeito, se é necessário a punção, né? E também aí vai acompanhando. Tá, o ultrassom então não é um exame de rotina. Não. Importante isso, né? Então. Primeiro, antes de mais nada, quem que pede, né? Qual a especialidade que pode checar antes de chegar até você, que é cirurgiã, as questões da tireoide? Então, vamos lá. Então, o endocrinologista é o especialista que cuida disso, ele cuida de todas, é um especialista clínico que cuida de todas as glândulas do corpo, cuida do metabolismo. O clínico geral também, né? Quando você tem o seu médico da família, seu clínico que te acompanha, que te vê. Hoje o que a gente vê muito é a ginecologia, também pede, né? Pedindo, e até a cardiologia, que às vezes o que acaba acontecendo vai fazer um ultrassom de carótida para ver todo o resto e ver a tireoide. O mais importante, né, é examinar. Tá? Por quê? A gente não vai fazer ultrassom para todo mundo. Assim, interessante que alguns países já fizeram isso, tá? De fazer ultrassom para todo mundo, buscando nódulos, e o que se viu foi um aumento muito grande de cirurgia, aumento muito grande de outras questões, e que não mudou em nada, tá? Então, examinar. Quando que a gente vai fazer um ultrassom para todo mundo? Então, a primeira coisa, assim, eu tenho suspeita de um nódulo, então, meu médico me examinou, eu vi uma bolinha no pescoço, essa é uma coisa importantíssima, tá? A segunda coisa, na minha família tem doença tiroidiana, né? Eu tenho um histórico familiar, eu já tive também um problema de tireoide, é muito importante. Aí, especificamente, na família eu tenho câncer de tireoide, então aí aumenta um pouquinho minha chance, eu também tenho que pesquisar. Tá? E se eu fiz radioterapia no pescoço, né? Em que situação? Às vezes,
quando era criança teve linfoma, teve outros tumores que precisaram ser tratados com radioterapia, aí é mais importante ainda que a gente veja a nossa tireoide. Entendi. Normalmente, quando a gente fala das questões de tireoide, vem sempre a imagem das mulheres. As mulheres, elas têm mais questões tiroidianas mesmo, ou os homens também têm? Todo mundo tem, mas a proporção de nódulos na tireoide, problemas de tireoide de mulher para homem é 3:1. Então, realmente, as mulheres têm mais. É super discutível se talvez as mulheres se cuidem mais, né? E aí acho que a gente pode mudar esse paradigma também, mas nos dados atuais é mais comum em mulher, sim, 3:1. Agora, nódulo em homem é mais preocupante. Tá? Então, nódulo em homem a gente olha de um jeitinho um pouquinho diferente, porque aumenta um pouquinho, estatisticamente, a chance de malignidade. Tá. E a retirada da tireoide? Eu já ouvi falar na retirada. Sim. Quando retira, quais são os cuidados que tem que ter? Então, que ela vai fazer falta, né? Ou extremamente, né? Essa é uma glândula que ela é muito importante. Como eu disse, desde a gente, quando nasce, tem que acompanhar ela. Sim. Então, assim, não, primeira coisa que eu acho que é legal falar, tá? Não é porque eu tenho nódulo que eu vou tirar a tireoide. Sim. Tá? Essa é uma das grandes questões. Muitas vezes o paciente chega no consultório já apavorado, fala, calma, vamos acompanhar, porque teu nódulo é assim, assado, precisou de punção, é benigno, enfim. Quando eu tiro a glândula, se eu tiro ela como um todo, né? Porque a cirurgia ela pode ser retirada toda ou parcial, metade dela, tá? Diferente de outros órgãos, por exemplo, mama, a gente tira o nódulo. Cirurgia de tireoide não tem a retirada do nódulo, a gente tira o lado no qual aquele nódulo estava. Se eu tiro ela toda, eu não tenho nenhuma outra fonte da produção dos hormônios dela. Então, eu vou ter que passar a tomar uma medicação todos os dias da minha vida, tá? Que essa medicação é uma medicação que tem na rede pública, tá? É importante dizer isso. É uma medicação de baixo custo, que é a levotiroxina. Esse é o nome da substância, não é o nome comercial. Tá? Quando eu tiro metade, Samira, eu tenho que ver se o lado que fica vai dar conta, tá? E aí eu tenho que estar sempre acompanhando também para ver se essa metade que ficou está dando conta da produção que eu preciso. Tá, perfeito. Qual que é o papel da alimentação nas questões de tireoide? Então, a tireoide, né, esse T3, T4, são os hormônios que ela produz, ela pega todo o iodo que a gente come da nossa circulação, ela puxa para dentro dela e ela vai fazer esses hormônios, né? O nome técnico, o nome bonito do T3 é triiodotironina. Então, ela com base no iodo. Então, quando eu tenho uma carência de iodo, né, a gente tem um aumento dessa glândula, que a gente chama de bócio. Então, bócio é um aumento da glândula. Iodo carente, por iodo deficiência, né? E antigamente, até a década de 70, a gente tinha muito mais, porque existem áreas no Brasil em que a gente tem um solo muito pobre de iodo. E é por isso que desde 74 nosso sal tem que ser iodado. Essa é a causa. Essa é a causa, para a gente justamente ter um aporte adequado para produzir adequadamente T3 e T4 e não ter tanto bócio. Na verdade, o bócio é uma consequência dessa falta. Tá. Né? Então, o iodo tem um papel importante aí no funcionamento da glândula. Muito importante. Então, a gente tem visto hoje em dia muita gente querendo comer sal não iodado, tal. A gente precisa comer um pouquinho de iodo, tá? E a outra coisa, por exemplo, a gente tem, como eu citei aqui no começo, quando você me perguntou dos nódulos, né? Doenças autoimunes da tireoide, como a tireoidite autoimune, selênio, que a gente encontra nas castanhas, é um elemento que ultrapassa a barreira da tireoide e vai lá para dentro e diminui esse processo inflamatório dela. É importante. Então, 2 castanhas por dia para quem tem tireoidite é interessante, né? Tá. Então, no caso do sal iodado também, não é legal a gente tirar esse sal totalmente da nossa culinária. Não é legal, não deve, né? Tem aquele sal do Himalaia, que é cor-de-rosa, bonito. Tem vários. Se você gosta, põe na tua mesa, tempera uma salada, dá aquela rodadinha que você põe na salada, fica bonito. Mas para o dia a dia, né, para o nosso arroz e feijão, para a comida do dia a dia, um pouquinho de sal iodado. Esse sal, a gente tem vários programas do governo, tá, que avaliam quanto que as pessoas estão recebendo, esse sal é controlado. Então, é importante a gente manter
um aporte adequado de iodo. Importante, Tá? né? Aí coloca castanhinha também, dá uma quebradinha, põe na saladinha. Fica uma delícia. Não é? Fica gostoso, aí você coloca no teu dia a dia isso. E ainda tem ômega 3 nas castanhas, Sim, né? não então, é? ajuda em outras coisas também. Super nutriente, não é? Gente, mas é tão interessante a gente falar disso, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho questões de tireoide desde os 7, 8 anos de idade. Então, quando a gente vai ao endocrinologista e depois a gente pode ser encaminhado a outro, como você disse, ginecologistas pedem, cardiologistas pedem, o nosso olhar tem que ser muito maior e a gente ouve muito. Eu conheço muitas pessoas que tomam medicamento diário para o funcionamento da tireoide. Quando surge um nódulo, parece que surgiu um bicho de 7 cabeças. E ele não é. Não. Não é verdade? Para chegar até você, é interessante que o endócrino ou outra especialidade já encaminhe para que faça um acompanhamento também antes de que precise de uma cirurgia, ou já chega até você com a cirurgia? Não, pode encaminhar antes, né? Principalmente os não endócrinos, os não especialistas. Porque, assim, não é porque eu tenho que o cirurgião Sim. vai chegar lá e você vai sair com o seu pescocinho cortado, que você vai sair sem a sua glândula. Não, a gente tem toda a competência para acompanhar. Eu saio com a cabeça do consultório. Então, tá sai com a cabeça, sai com o pescoço, sai Então, com tá tudo. E com as cordas vocais. Por favor, né? Essa é uma questão, quando retira, a voz é prejudicada? Então, interessante, né? A tireoide, ela é externa às cordas vocais, ela é externa à traqueia. As cordas vocais estão dentro da laringe, que é a caixa da voz, né? Entretanto, da onde vem essa história de que quando eu opero a tireoide, minha voz pode mudar? Isso é verdade, tá? Porque atrás da tireoide, eu tenho um nervinho que vem por fora da traqueia e ele entra numa membrana específica para movimentar a corda vocal. E ele vem grudadinho com a tireoide. Então, a cirurgia, ela é muito pouco comum, tá bom? É menos que 1%. Mas na cirurgia, um dos momentos mais importantes nossos da cirurgia é encontrar esse nódulo, esse nervo, soltar esse nervinho ali grudadinho da tireoide, porque a gente mantenha a voz adequada. Ai, é tão mágico, né? Vocês são... como que eu posso dizer? Sabe, é uma especialidade incrível, porque vocês são muito minuciosos ali com esse trabalho que é manual, mas de muita delicadeza, né? A gente opera de lupa. De lupa? De lupa. Assim, a grande maioria de nós opera de lupa, eu opero, né? Uhum. Justamente para, assim, sempre... ninguém quer ir para uma cirurgia e as coisas não darem certo. Sim. Né? O paciente tem medo e o cirurgião tem pavor. Né? Essa ideia de que o cirurgião, eu brinco que tem paciente que fala assim, para mim, doutora, eu vou entrar na faca. Eu falo, não. Faca era o Lister lá no século XIX, acho que a gente é moderninho, usa o bisturi, né? Mas a gente é uma cirurgia bastante delicada, né? Que envolve muitas coisas, então a gente tem bastante cuidado. Bastante cuidado, com certeza. E a punção, ela é feita por vídeo... Pelo ultrassom. Pelo ultrassom, né? Também? Que legal. Mesmo quando o nódulo é grande, tá, Samira? Porque às vezes, o que acontece? É importante que a gente faça uma punção olhando junto com o ultrassom para ter certeza que essa agulha chegou onde eu preciso ver. Entendi. Né? E aí o paciente fala assim, posso tomar anestesia, doutora? Eu falo, olha, pode, tá? Anestesia local. Mas é a mesma agulha que a gente usa para tirar sangue. Não então, é necessário. Assim, você toma anestesia para tirar sangue? Eu não tomo. Não que eu não goste muito, não. Tá? Mas acho que é porque é o pescoço, né? Bem provável. Dá um pouquinho de medo. É verdade. Acabou o nosso programa, acabou o nosso tempo. Quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais esse trabalho, qual que é o caminho? Olha, pode procurar, tem o site, o arccp.com.br. ARCCP? Isso, .com.br, tá? As redes sociais, Renata Lorenzetti Marmude, e tem o site da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, né, que tem informações muito úteis e importantes. A gente sempre que for procurar uma informação, a gente procurar em lugares sérios, né? Sim. Porque
coisas na internet a gente tem um monte, então é importante a gente procurar fontes sérias. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Adorei Samira. o nosso papo. Eu também. Depois você volta pra gente bater mais um papo sobre outros assuntos de cabeça e pescoço também. Será um prazer. Ai, um prazer te receber. Conversei com a doutora Renata Lorenzetti Mahmoud. O site, gente, é arccp.com.br e ela está com o nome dela lá nas redes sociais. Renata Lorenzetti Mahmoud. Eu vou colocar já minha postagem e vocês podem clicar ali e já seguir. Um grande beijo, gente. Eu volto amanhã às 16h30 aqui na Vibe Mundial. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até já. Tchau, tchau. Boa tarde.